Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado José Américo do PT. Sempre bem-vindo aqui ao estúdio da TV Assembleia SP. Eu que agradeço. Vamos falar de mobilidade urbana, principalmente a questão do atraso nas obras do transporte sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo. A gente vê muita obra parada. Qualquer lugar que você vai em São Paulo, você vê, por exemplo, o monotrilho com dificuldades de expansão, o próprio metrô, a linha 6 Laranja, parada há 6 meses. Não por falta de demanda de transporte coletivo aqui, é isso? Exatamente. Eu acho que você tem dois problemas no sistema de expansão do metrô no estado de São Paulo, né? Em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, houve uma queda muito grande na velocidade de construção de linha de metrô. Hoje nós estamos vivendo uma situação de, no máximo, 1 quilômetro por ano. Por ano. Quando muito, né? Nós já uma tivemos... linha de metrô com 10 quilômetros, 10 anos para construir. Exatamente. Quer dizer, nós já vivemos situação nesse estado onde já houve construção de 2 quilômetros, 3, 4, até 4 quilômetros por ano. Sim, por ano. Que o ideal seria 4 quilômetros por ano, pelo menos, né? Então você tem um atraso muito grande. Eu acho que tem um problema de gestão, muito sério. O governador Alckmin peca na gestão, ele é uma pessoa lenta, ele tem cometido erros nas licitações que foram feitas. Você vê, por exemplo, no que ele chama de parceria público-privada, que também não deu certo. Você vê o caso da linha Laranja, né? Sim, que vai ligar as universidades. Sai da Brasilândia, vai até São Joaquim. A linha Laranja já foi prometida há pelo menos 15... O governador Alckmin sempre promete essa linha e ela não sai do papel. Tem um problema de gerenciamento, de dificuldade de juntar o dinheiro para fazer, de dificuldade de engenharia, etc. Acho que ele é muito lento e, nesse caso, eu acho que tem um problema de gestão sério, de incompetência, né? Sim. E, por outro lado, nós estamos vendo agora na Operação Lava Jato que tem um problema de corrupção sério. Ou seja, o sistema de metrô em São Paulo é contaminado pela corrupção. Nós tivemos um episódio recente, os senhores que estão me ouvindo aqui vão tomar conhecimento disso agora nos próximos dias, um doleiro chamado Adir Assad, ele diz ter entregue para o senhor Paulo Souza, que é conhecido nos meios como Paulo Preto, entregou 100 milhões de reais para esse senhor chamado Paulo Preto, que evidentemente iria pagar pessoas ligadas ao governo do PSDB, Serra e Alckmin principalmente, por obras feitas na ampliação da Marginal de São Paulo, Rodoanel e metrô, né? Então o seu Paulo afrodescendente, São Paulo Preto, afrodescendente é uma brincadeira que se faz com ele, né? Ele recebeu 100 milhões do Adir Assad, a CEF. O Adir disse que era para pagar políticos do PSDB e o Paulo estaria procurando agora os promotores para fazer uma delação premiada, onde ele deve entregar os laços que ele tinha com o governo Serra e com o governo Alckmin. Bom, por outro lado, nós temos o caso da Alstom. No caso da Alstom, nós tivemos uma reforma de 40 vagões de trem que custaram quase o dobro do vagão novo, né? O próprio Ministério Público de São Paulo está investigando isso de uma maneira muito lenta, né? A cobrança que a sociedade tem que fazer sobre o Ministério Público de São Paulo, para agilizar a investigação sobre a corrupção no metrô via Alstom, né? Mas isso é recente ou é antigo? Não, isso é antigo. Quando o senhor fala, por exemplo, que tem uma linha que foi contratada, que foi prometida Sim. há 10 anos, 20 anos, por exemplo, a linha amarela, Sim. que já está inaugurada há muitos anos, só que ela ainda não está completa, faltam estações, falta a extensão dela. Eu acho que no caso da linha amarela tem vinculação com a corrupção. No caso da linha amarela. No caso, a corrupção mais recente, que é essa corrupção relativa à Lava Jato. E as intercorrências, por exemplo, a gente lembra daquele acidente que houve lá na Estação Pinheiros. Isso também não atrasa a obra? Porque a gente está falando do efeito da Lava Jato, está falando do... Mas uma obra mal feita, uma obra precária como foi aquela, é produto da corrupção. Quer dizer, para poder fazer uma coisa mais barata e assim mesmo tirar a mais-valia da corrupção, você faz uma coisa precária. E ela caiu em cima das pessoas, né? Até hoje essa investigação não se concluiu. O doutor... Se não me engano, 8 pessoas morreram na oportunidade. O doutor Silvio Marques, aqui da Promotoria de São Paulo, ele foi à Suíça pegar as contas do senhor Arthur Teixeira,
o Ministério Público Suíço entregou uma série de contas para o Dr. Silvio e nós estamos aguardando que o Dr. Silvio faça a denúncia disso. Uma série de contas. Esse homem era um lobista da Alstom junto ao governo do Estado, né, para a construção de trem e para a construção de metrô. Né? Mais recentemente, nós temos a ação de outras empresas, né, das construtoras que ajudaram a construir o metrô, que têm ajudado a construir o metrô, e que, na verdade, subornavam agentes públicos, né, ligados ao governador. Então, quer dizer, o sistema de corrupção, ao lado de uma incompetência de gerenciamento absurda, é que faz com que tudo isso esteja atrasado. E com relação ao monotrilho, você tem um problema, que é o seguinte, também é incompetência do governador e dos seus... Você fala na escolha do modal? Das duas coisas. A escolha do modal eu acho que é um modal discutível, mas sim, eu não acho... Se o metrô é para transportar 100 mil pessoas por hora por sentido e eu tenho um monotrilho para transportar metade, tem que custar necessariamente metade. Metade e ou tem menos. Que ser mais rápida a construção. Sim. Então eu não digo para você que o modal seja totalmente... Eu não quero discutir tecnicamente. Acho que o modal pode ser um modal bom. Pode ser uma escolha. A partir de uma pesquisa de origem e destino, sabe qual é a demanda que está lá. Exatamente. Então, se você tem uma demanda menor, você pode construir uma coisa mais rápida e mais barata. O problema é que a execução foi problemática. A execução foi problemática porque a fiscalização foi ruim, o projeto foi ruim, né? O projeto de engenharia foi ruim, o projeto de execução foi mal feito, né? E nós temos uma linha inconclusa que ainda não está resolvida do ponto de vista de engenharia. Mas aí também não decorre do fato de fazer várias escolhas concomitantemente. Eu digo isso porque tinha a extensão da linha verde, tem a extensão da linha marrom, tem o metrô lá também, a extensão do monotrilho no ABC, ou seja, 3, 4, 5 linhas. Eu acho que isso aí é política. Chega na eleição, o governador Alckmin, ele é o cara que, ele é o governador mais lento da história de São Paulo em matéria de construção de metrô e trem. Né? Seria uma espécie de governador tartaruga, em matéria de trem e metrô. Mas na época da eleição, ele é o que mais promete. Eu digo tartaruga, porque só para não dizer que eu sou tendencioso, ele construiu 1 quilômetro ou 800 metros por ano. O Serra foi governador 2 anos, o Serra construiu quase 5 quilômetros em 2 anos, ou seja, ele construiu uns 2,5 quilômetros. Não é nenhuma Brastemp, mas é 2,5. Né? Ele construiu. Se você pegar os governadores lá para trás, todos construíram bem mais que 2,5 quilômetros. Mas a gente pode estabelecer essa comparação, eu preciso lembrar ao nosso telespectador, nos anos 70, quando o metrô começou a ser construído, anos 80, sim, não havia tanta ingerência do Ministério Público, da questão ambiental, e a cidade estava menos densamente povoada. Em compensação, a engenharia era menos desenvolvida. Você não tinha o chamado tatuzão. Sim. Né, que cava o buraco. Tinha que cavar em vala aberta. Exatamente, em vala aberta. Desapropriava então, e aí... Então você tinha, na verdade, sei lá, as coisas são muito relativas, mas você tinha... Eu lembro a linha vermelha, a linha vermelha no caso, a linha 3 vermelha, ela praticamente tem os trilhos entre Bresser, Belém-Bresser, até praticamente Itaquera, junto à área lindeira da ferrovia, ou seja, praticamente não tinha desapropriação. Você pega a área lindeira, onde tem viaduto, o viaduto já está lá, onde tem ponte, a ponte também. Mas na região do Jabaquara teve muita desapropriação. Sim, né? Sim, na região sim. da Moca teve muita desapropriação. Então nós perdemos a mão de fazer obras com aquela velocidade? Eu acho que sim, é um governo lento, ele não tem agilidade, acho que tem um problema de gerenciamento muito grande. Agora, deputado, a gente tem que lembrar também que, tirando a obra física em si, o sistema se paga pela tarifa. No caso da linha vermelha, quando ela foi buscar a Zona Leste, Itaquera, Arthur Alvim, ela estava buscando também o passageiro que já era mal servido pela CPTM na época, CBTU, era a antiga CBTU, ou seja, tinha uma demanda fortíssima e não tinha oferta de trens porque o trem era muito ruim. Então o metrô foi lá e abraçou essa demanda. Hoje não, hoje parece que quando uma linha fica pronta, ela já está saturada, que eu diga a linha amarela. É verdade. Mas eu acho o seguinte, eu acho que devia se pensar num planejamento mais técnico e menos político. Sim. Né? O governador devia, digamos assim, ter mais foco, quer dizer, priorizar algumas linhas, construir aquelas linhas e parar de prometer nas campanhas, entendeu? Parar de prometer. Chega nas campanhas, ele promete muita coisa que ele não vai conseguir fazer. Então ele devia ter foco em algumas linhas e concluir essas linhas, que são linhas fundamentais, são linhas que têm muita demanda. Né, até para que o sistema possa se pagar. No caso do sistema metro ferroviário aqui em São Paulo, eu lembro que tínhamos
no caso, os grandes eventos planetários, a Copa do Mundo, que justificava fortíssimo investimento, o impacto ali de vizinhança do estádio do Itaquerão, e depois a Olimpíada, menos, porque a sede era no Rio de Janeiro, mas com jogos aqui em São Paulo. Perdemos esse motor propulsor, que são os grandes eventos, que acabam empurrando, ou pelo menos acelerando essas obras? Em São Paulo, esse motor não funcionou também. Ele só funcionou ali no entorno do Itaquerão, do campo do Corinthians. Com algumas obras de impacto. Com algumas obras que de chama impacto. até de legado da Copa, Exatamente, né? Que melhorou a acessibilidade. Além disso, o governo de São Paulo foi insensível ao projeto de metrô que ele próprio tinha feito, né? Ele próprio tinha feito. Agora, voltando para a questão do monotrilho. O caso do monotrilho é um caso de incompetência absurda. Esta casa, né, já houve uma proposta, a gente precisa levar ao cabo, fazer uma CPI do metrô para discutir a questão do monotrilho, né? Para ver quem errou nisso, como é que ficou mais caro do que devia, por que não funciona, entendeu? Para responsabilizar as pessoas envolvidas nisso, inclusive o governador. A opção por esse modal monotrilho. Exatamente. Porque se ele vai custar metade, e ouvindo a população, em geral, ele diz assim, se é para trazer um monotrilho ou um metrô, eu prefiro o metrô. Não. Se eu não posso fazer 10 quilômetros de metrô, eu faço 5, mas eu faço metrô. Não, porque metrô é metrô, trem é trem, pode ser monotrilho isso. É monotrilho. Pode ser isso, mas como eu não sou técnico, eu ficaria no seguinte, é o modal que tinha que custar metade, como você falou, e levar metade do tempo para fazer. Sim. Né? Se fosse isso, tudo bem, mas não aconteceu. Outra coisa, a parceria público-privada que foi feita na linha, se eu não me engano, na linha amarela, que lá em Pinheiros abriu aquela cratera, lá é uma parceria público-privada. Nós temos que buscar responsabilidade. A operação é particular até As hoje, empreiteiras que estão lá, as empreiteiras que estavam lá, são as empreiteiras da Lava Jato, senhores. São as empreiteiras da Lava Jato, né? Quer dizer, uma das pessoas que transacionava isso é o seu Paulo de Souza, também conhecido como Paulo Preto. Então, eu acho assim, a corrupção, ela está ligada à má administração. Porque o serviço precário, o serviço mal feito, demorado, é o serviço que implica na corrupção. Mas no caso também do impacto da Lava Jato, ou seja, muitas dessas empreiteiras que estavam constituindo os consórcios para a construção e futuramente para a operação, foram duramente atingidas na Lava Jato e hoje não conseguem tirar dinheiro no BNDES para financiar tal obra. Como é que a gente fecha também essa conta? Verdade, também é verdade. Mas isso nós podemos dizer que isso aqui é a coisa mais recente. Tá. Né? Nós temos um passado aí onde as obras iam devagar. Né? A gente fala que o Alckmin é o governador que menos construiu o metrô na história de São Paulo. Já há 5 anos atrás, ele vinha construindo 800 metros por ano. Então, ele já construía devagar. O caso do monotrilho também. O monotrilho, o início dele é anterior à Lava Jato. Agora, a Lava Jato veio, a forma que o Ministério Público do Paraná está tratando a Lava Jato, e que é no sentido de arrebentar com as empresas, né? Eu não sou a favor disso, acho que tinha que responsabilizar os executivos e manter as empresas funcionando, através de acordos de leniências, etc., cobrando multa, etc., mas as empresas funcionando. Então, o Ministério Público, o TCU do Brasil, né? Que, aliás, o TCU tem gente envolvida no Lava Jato, né? No TCU, um dos mais moralistas integrantes lá, envolvido no Lava Jato. Então, o Brasil tem muito isso. Ainda sobre a questão do monotrilho, há quem diga, os especialistas, inclusive na mídia, falam sobre isso, que o sistema também era novo no mundo, em termos de teste de volume, de capacidade de transporte. Quer dizer, a produção de trens, a produção da própria construção, o suporte dessa construção. E outro desafio também é que hoje a obra, para começar, você já tem que fazer todo o inventário do que vai ser desapropriado, pagar a preço de mercado, e aí como fica? O engenheiro... A escolha de fazer o tal do Você é um jornalista, eu sou de formação também jornalista, está falando uma coisa muito bem apropriada, que o engenheiro devia ter levantado na época, né? Sim. Até para decidir qual é o melhor traçado. Exatamente. Isso que você está falando é totalmente correto. Por isso que tem-se o plano executivo, exatamente. O projeto executivo, o O projeto básico. Estado se dá essa defesa, o Estado se dá isso, ele dá esse tipo de defesa, que é isso, você faz primeiro um plano de engenharia, depois você faz um plano executivo. No plano executivo tem que entrar detalhes até de aonde você vai cavar o túnel. Uma rocha no meio do caminho. Exatamente isso, uma rocha no meio do caminho é importante. Né? Então tudo isso tinha que ser feito. Se não foi feito, a gente costuma chamar isso
Lá em Castilho, a cidade onde eu nasci, a gente costuma chamar isso de incompetência. Castilho é lá na Barranca do Rio. Isso, a gente costuma chamar de incompetência. Né? Agora, deputado José Américo, ainda sobre a construção do metrô numa cidade que já está aí. Sim, São sem Paulo está dúvida. aí. Quer dizer, tem esse desafio. Por que o metrô não ordena, por exemplo, a cidade, em vez de virar refém de onde já existe a demanda? Eu tento levar trilho para onde já tem gente, quando na verdade eu poderia explorar os espaços, os vazios urbanos, construir o metrô e com um potencial construtivo futuro pagar essa obra do metrô, como é em Tóquio. Qual é a dificuldade? Mais ou menos isso aconteceu no plano diretor que foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo. O plano diretor aprovado em 2014, depois o plano de a lei de uso e ocupação do solo, Sim. em 2015, vai nessa direção. Então, perto do metrô, se você construir perto do metrô, você tem um potencial construtivo muito maior. Maior. E você para não agregar paga, mais gente, exatamente, gente que para agregar fez mais gente. a opção de não andar de carro na cidade, que já tem um Então, hoje, caos no trânsito. se você instalar um empreendimento imobiliário nas margens de uma grande avenida, né, você já Sim. vai ter um incentivo para construir aí. Sim. E se for perto da região onde tem metrô, mais incentivo ainda. E perto do trem, a mesma coisa. Só que isso é uma coisa muito, é uma lei muito recente. Sim. É uma lei muito racional, baseada em exemplos como Tóquio, como grandes cidades europeias, etc. Só que tem 1 ano e meio. Né? A gente fala do metrô como se fosse um mantra, mas a gente já tem uma malha de trilhos superior a 270 quilômetros e cortando a cidade de São Paulo, 4 quilômetros. Trilho, se você falar de trilho de trem, né? Trilho de trem da Também. CPTM, eu lembro aqui, a CPTM, a antiga São Paulo Highway, né? Highway, A Santos exatamente. Jundiaí, que completa esse ano 2017 150 anos. Os trilhos estão ali, no mesmo lugar ainda. Não seria o caso de repaginar as estações, os trilhos, coisa que já tem sido feita, mas também muito lentamente ainda pela CPTM? Ou seja, jogar o metrô onde os trilhos já existem para não ter desapropriação, para não ficar mais caro e depois levar outros modais até as estações do metrô. Sejam bondes modernos, como é o monotrilho, sejam ônibus, né? Sim, sim. Para fazer estações terminais, ou seja, a gente está jogando a população cada vez mais distante do centro, quando o centro está aí cheio, inclusive, de prédios vazios. O senhor, Exatamente. vereador, presidente da Câmara, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Não, acho plenamente correto o que você está falando. Acho que tem que ter um plano diretor Sim. de mobilidade na cidade de São Paulo. Que extrapola, integrado. inclusive, a capital, né? Que a gente extrapola tem que a capital. falar dos 39 municípios Porque aqui. o metropolitano, até porque quem manda no metrô e no trem, digamos assim, modo de dizer, é o governo do Estado. Sim. E o metrô e o trem, o metrô está só na capital, mas o objetivo é que ele se expanda para Guarulhos, que ele Sim. se expanda... Tem uma obra lá chegando lá, não? Né, que ele se expanda para a zona oeste da Taboão da Serra. Taboão da Serra, que ele vá para Carapicuíba, Osasco e Campo Limpo Paulista, e etc., né, Francisco Morato. E, de qualquer forma, o trem já vai para esses lugares. Sim. Então, nós temos que fazer um plano diretor metropolitano com urgência, que prevê o lugar do metrô, o lugar do trem, o lugar do VLT, que é o veículo leve sob trilho, que está funcionando muito bem no Rio de Janeiro. Sim. No Rio de Janeiro nós temos o VLT, né, que é o Já está veículo leve funcionando já lá. está funcionando Já e tá funciona muito bem. Santos já tem desde janeiro também Exatamente. funcionando na antiga bitola que era da ferrovia que chegava lá. O nosso telespectador Tem 11 entender, quilômetros de VLT em exatamente. Santos. O VLT é isto, né? A vantagem dele é que você pega, digamos assim, a linha férrea, que está aí, né? Aproveita a bitola dela e coloca Um veículo leve. O veículo leve para andar em cima. Para andar em cima, exatamente. E a né? demanda já está lá, Em ligando alguns as duas casos, cidades, ele tem até Santos pneu. e São Vicente. Ele tem até Exatamente. pneu, ele combina pneu com trilho e tal. Isso. Bom, enfim, são soluções, eu acho todas muito boas. Eu faço questão de nem ficar discutindo o mérito de uma solução tipo monotrilho e tal. Eu acho que todas têm o seu lugar, né, dentro de um plano diretor. Agora, não dá para o município fazer uma coisa, o Estado fazer outra e os municípios ficarem desesperados correndo atrás do Estado. Né? Agora, São Paulo também tem o ônibus. Né? Nós temos também nessas cidades todas o ônibus. Então você teria o lugar do ônibus, o lugar do trólebus, o lugar do ônibus articulado, Sim. o lugar do trem, o lugar do VLT, o lugar do monotrilho e o lugar do metrô. Então esse plano que tinha que ser feito rapidamente, ele poderia, digamos,
buscar dinheiro, né? Sim. Hoje São Paulo é uma cidade que tem condições de se endividar, né? São Paulo precisa participar, eu acho, e todas as cidades metropolitanas precisam participar das decisões do metrô. Eu acho que o governo estadual fracassou, essa é a palavra. O governo Alckmin, em particular, fracassou na gerência do metrô, na gestão do metrô. Então, acho que nós tínhamos que montar um grande consórcio dos municípios da Grande São Paulo para que eles tivessem influência na decisão política e estratégica nas escolhas. Para isso, precisaria de um plano diretor, precisaria de uma mudança de legislação aqui dentro da Assembleia, e os municípios deveriam, inclusive, na medida do possível, participar até com recurso. Mas, de todo modo, eles deviam ser ouvidos. Mas, né? de toda maneira, também o passageiro ser ouvido. Sim. Eu digo isso, que a gente está falando dos gestores municipais, mas muitas pessoas já estão fazendo suas escolhas na bicicleta ou andando a pé, porque, historicamente, o mundo afora, 30% da população já caminha, faz os pequenos traçados a pé, com economia e ainda praticando algum exercício físico, saindo do sedentarismo. Isso já acontece em São Paulo. Isso já acontece, isso é importante que se É só diga. você, né, acordar e dar uma circulada em São Paulo entre 4 e 6 da manhã, você vai ver a quantidade de pessoas que andam a pé. E que se deslocam de bicicleta Se deslocam também. de bicicleta a pé, Porque bike é o passeio, mas a bicicleta é a condução do Exatamente, trabalhador. É a condução do trabalhador. Principalmente nas periferias. Agora, deputado, só temos 4 minutos para encerrar e eu queria também que o senhor me ajudasse a refletir sobre o fato de fazer grandes obras. Quando a economia está crescendo, parece que tudo é fácil. Você projeta uma obra para 10 anos e imagina que Sim. ano a ano a gente vai ter um orçamento maior e logo a obra se paga. Agora, quando os orçamentos estão em queda, eu lembro aqui, a proposta orçamentária de 2017, que passou nesta casa, colocou 9 bilhões 326 milhões para a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Na lei do ano passado, que chegou em 2015 e foi executada em 2016, eram 10 bilhões 246, ou seja, nominalmente uma queda de 9%. Ou seja, fora também a expectativa que a economia não está girando com menos recursos. Como fazer obra se eu não tenho dinheiro em caixa? Bom, pelo lugar com mais racionalidade, gastando melhor o dinheiro, só para o telespectador entender, um quilômetro de metrô custa mais ou menos 250 milhões. Sim. Bom, aí daria para construir mais de 30 quilômetros de metrô, né? Dá bastante. Eu acho que combatendo a corrupção, né? Com mais transparência, com estratégia de uso do dinheiro. E essa estratégia, ela não pode ser feita de forma isolada. Sim. Então, esse plano diretor metropolitano, com a participação de todos os municípios da Grande São Paulo, né, para elaborar o plano, depois para ajudar a executar o plano, eu acho que é fundamental para que o dinheiro seja bem utilizado. Esse dinheiro magro agora, digamos, para ser bem utilizado, eu acho que é magro, mas não é insignificante, é bom, então, uma boa soma, né? E também, quando a economia retomar, a gente poder, evidentemente, surfar em função da retomada econômica, porque a retomada, os anos de economia, de crescimento econômico no estado de São Paulo, significaram muito pouco para o metrô. Né? O governador Geraldo Alckmin não aproveitou os anos de bonança para que a gente pudesse acelerar o metrô. Né? Sim. Você podia dizer, não, tudo bem, ele cresceu no tempo do crescimento econômico, sei lá, ele 3 km por ano, 4, agora ele caiu. Não, tudo bem, não foi isso. Ele sempre vem fazendo aí entre 800 e 1.200 metros por ano. É muito pouco, é muito pouco. Ele só consegue fazer muito metrô quando ele promete nas eleições. Bom, muito se fala também no aproveitamento da CPTM, já se fala em trem lá para a Americana. Há quanto tempo o senhor ouve falar da extensão até Varginha, por exemplo? Depois de Cidade Dutra, lá para a região sul? Lá. Eu ouço há tanto tempo, né? Ouço há tanto tempo, isso não aconteceu. Né? Acho, inclusive, quando a gente fala em plano diretor, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de repente, chegar à conclusão que nós vamos expandir o metrô até um certo ponto e vamos, de repente, investir mais em ferrovia ou em veículo leve sobre trilho. Então, não é necessariamente, quando você faz o plano diretor, você vai ver mais ou menos o que você colocou aqui no começo, você vai ver o tamanho da extensão da rede. Então, em algum lugar, de repente, é mais rápido a gente colocar um veículo leve sobre trilho em cima de trilhos já existentes. Sim. Então, de repente, você resolve 10 quilômetros assim.
sem desapropriação. Você não precisa fazer metrô aí, entendeu? Você não precisa fazer metrô. Você melhora o material rodante, diminui o intervalo entre exatamente. composições. Eu quero saber de solução. Então, essa é uma boa solução? Mandamos ver. Sim. Mais rápida e mais barata, né? Você pode combinar em alguns lugares, né? Até trem convencional também. Isso que você está falando em Varginha, resolve-se com trem convencional. Você não precisa fazer metrô. Pois é. Deputado, voltaremos ao tema. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui na TV Assembleia. Volte mais vezes. Eu conversei com o deputado José Américo do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.